Quando eu falei com o Luciano para ele vir para Poços de Caldas para participar desse Poços, ele falou: Gisele, mas eu não sou escritor. Falei: poxa, mas você é um ator maravilhoso, é Poços Caldense, não vim aqui há tanto tempo. E aí ele disse: mas o que a gente vai falar? Eu falei: não sei, a gente vai falar o que o coração mandar na hora que a gente estiver lá. E eu acho que é mais ou menos isso, apesar de que, claro, esse homem tem um currículo extensíssimo, que eu faço questão de lê-lo aqui. Pelo menos algumas coisinhas do que eu consegui visualizar. Ele tem muito mais coisas para falar, e é ele mesmo que tem que falar de todo esse trabalho lindo. O Luciano, para quem não sabe, é pós-caldense, minha gente. Ele é nascido aqui em Poços de Caldas. Ele é irmão também de um jogador muito famoso de vôlei da época da seleção brasileira, da época de ouro da seleção brasileira, o Xandó. Quem conhece o Xandó aqui? Nós somos da época do Xandó. Alguns aqui são da época do Xandó, né? Vocês lembram do Xandó? Então, o Xandó foi a alegria, né, de nós brasileiros, né, na época que jogava vôlei na seleção brasileira. E o nosso Luciano fez em São Paulo a sua residência desde então, né, mora lá há muitos anos, fez a Escola de Belas Artes Dramáticas na USP, depois estreou em várias peças, foi premiado, participou de várias obras dramatúrgicas, né, na Rede Globo, como a minissérie Mad Maria, de Benedito Rui Barbosa. Depois participou também de JK, de Maria Adelaide Amaral, participou também de Páginas da Vida, né, a novela de Manuel Carlos. E foi, junto com Maria Alice Vergueiro, a sua grande companheira de vida também, de obra e de trabalho, fundador do grupo Pândega de Teatro. Então, começamos por aqui. Gostaria de saber, nós queremos saber, quem é Luciano e o que o Luciano tem tão ricamente feito pelo teatro brasileiro. Gente, é uma maravilha, né, cara? Depois de 46 anos eu ter a oportunidade de vir para cá e poder, inclusive desde ontem, estou todo sobrecarregado de funções que eu dei para mim. Vai para Poços, 46 anos depois. Eu tive aqui na morte do meu pai, mas nem pude enterrá-lo. Minha mãe passou mal no velório, tive que levar minha mãe para o hospital. Quando falei, já foi enterrado. Então, ontem eu fui lá ver onde está o túmulo do meu pai. Fiz questão de fazer essas coisas, assim. Túmulo de pai, procurei o túmulo da Nicionelli de Carvalho, que eu não achei, mas vamos falar sobre ela daqui a pouco. Né? Importante. E aí passei lá na Aquidauana para ver a casa, que eu não consigo ver mais, tem um muro azul na frente, grande, não consigo mais ver o muro da minha adolescência, que é tão importante para mim. Morei naquela casa há 15 anos, né? 13 anos. E a minha casa onde eu nasci não existe mais. Então, essas coisas, eu me dei esse presente, obrigado, Gisele. Porque é uma coisa que eu estava precisando fazer comigo, entende? Estava precisando me revisitar. Entendeu? Agradecer a vida. Eu tive que ir lá para dizer, agradecer a vida que meus pais me deram, meu pai me deu. Acho que eu não tinha tido a oportunidade de dizer naquele momento final, mas foi lá falar. E aí quero agradecer muito eles, e principalmente quero agradecer, além dos meus amigos que estão aqui, a cada um de vocês. Coisa linda, gente. Nossa, olha que emoção isso. Só flipossos. Delícia. Vocês, meus amores, me incentivavam. Quando o lip sync nem era famoso, ainda não era moda, eles me incentivavam a ficar dublando. Eu dublava todo mundo, eu dublava Chico Buarque, nem Mato Grosso, entendeu? Eles ficavam incentivando, me incentivavam a ser pessoas mais jovens. Não, eu encontrei vocês um pouquinho mais tarde, mas pessoas que falavam para mim, poxa, vai ser o padre na festa de junina da escola, vamos fazer padre. No ano seguinte, vai ser o noivo, vou ser o noivo. Tudo que eles me incentivavam, porque eu acho que, de uma certa forma, já percebiam que tinha uma pessoa que estava ligadona em vontade de se comunicar, além de pessoa. Gostava de personagens, gostava de dublagens. Então, quero agradecer muito vocês, que sempre foram meus incentivadores, e quero deixar muito claro meu agradecimento, principalmente, para Benigno Gaiga, que eu não tive a oportunidade de conhecer. Eu era criancinha quando ele inventou, ele criou
o Teatro da Alvorada. A gente que gosta de palavra, olha só, o Teatro da Alvorada. E foi nesse teatro, através das mãos de Nicionelli de Carvalho, a tia Nicinha, que tinha uma lojinha ali, ó, aqui perto da Pedro Sanches. Onde era? Rio de Janeiro? Era. Casa de bonecas. Que era de casa de, como é que chama isso? De pelúcia. De bichos de pelúcia. Então, eu já frequentava, minha mãe era amiga dela, porque minha mãe já era uma cantora maravilhosa, que dava aulas de canto e canto coral no conservatório. Eu lembro que eu entrava lá e ficava louco, né? Com aqueles bichinhos. Só ela tinha isso aqui na época. Só que consertava as bonecas e os brinquedos. Consertava os bonecos, você punha lá as bonequinhas. Tinha o urso, tinha o leão, tinha os gatinhos, tinha tudo. Tinha tudo. Tinha umas coisas de pendurada no teto, sempre, né? tinha os Eu bichos lembro, lá. E não tinha uns era uma muvuca aquela loja, né? Era uma muvuca. Muvuca. Uma muvuca. E um dia, entrando lá, que a minha mãe me levou, eu já frequentava, mas depois um dia ela falou assim, quer aprender teatro com a tia Nicinha? E aí, de lá para cá, eu não entendo mais minha vida sem o teatro. Porque ela me trouxe aqui para o teatro, pro Teatro Alvorada, a gente fazia aula de teatro, e eu percebia que, aos poucos, eu comecei, depois mais velho, uns 10 anos eu fiz. Quando eu entrei no São João da Escócia, eu comecei a não gostar muito das aulas. Hoje eu entendo por quê, claro. Eu tinha que entrar e bater continência para o Médici, para o Figueiredo, para o Geisel, não é nem Médici. Bater continência para eles não era fácil. Era muito mais divertido ficar aqui, estudando teatro, brincando, to play, brincar, né? Então, a brincadeira era muito mais gostosa. Então, eu me lembro que eles me fascinaram, assim. O núcleo de teatro da Nicinha me fascinou, me conquistou muito. Então, eu quero agradecer, aproveitar que vocês estão aqui, eu quero pedir uma salva de palmas para Benigno Gaiga, Nicionelli de Carvalho e minha mãe, Aparecida Quiroli. Isso, muito obrigado, porque isso é uma energia. Eles são juntos uma energia que hoje está aqui viva. Eu sou fruto dessa energia, desse ensinamento. E hoje eu entendo que Nicionelli tinha um grupo que estava sempre povoado de pessoas mais da periferia. Na época não tinha uma grande periferia, mas sempre teve os bairros periféricos, alguns. E aí eu entendi, hoje eu entendo que eu já fui formado eticamente por uma mulher que acreditou numa criança para ser formada eticamente. Porque ela sempre acreditou, e hoje eu sei o que é isso, teatro como ferramenta de educação, ferramenta de transformação, essa beleza, sabe? Que na época, talvez, eu não sabia nem o que estava fazendo ali, eu sei que estava gostoso fazer. Não queria nem ir para a aula lá do Pelicano. E aí, aqui não. Aí eu entendi que era isso, sabe? Então, olha que compromisso bonito para essas pessoas que me formaram, que hoje eu estou aqui representando elas. Eu já sou uma extensão delas, com certeza. Fala. Gostaria só de anunciar também, de agradecer a presença do Nando aqui conosco, secretário de Cultura, que eu convidei para dialogar aqui conosco, porque ele também é homem do teatro, é homem, né, E agradeço, artista. viu, Gisele, esse convite. Estou aqui escutando, também nostálgico, né? Também fui aluno de Nicinha. Foi também, velho? Também conheci o tio Orlando Garga, filho de Benigno Garga. A minha tia, que é a tia do meu pai, ela fez parte do Alvorada, ela chama Malvina Gonçalves. Ela fez as peças de teatro com o Benigno, né? Então, são histórias que eu acompanhei, te escutar falando, né? E poder estar aqui contigo, porque desde quando eu estudei com Nicinha, né? Fiz parte da última peça que ela dirigiu, que foi O Grande Vampiro. E ela sempre falava de você, né? O pessoal sempre contava, né? A gente acabava tendo mais proximidade com a Nani, que sempre voltava mais para cá, mas a gente sempre ficava assim. Aí aparecia o Quiroli numa novela. Gente, o Quiroli apareceu, não sei o quê. A gente sempre ficava acompanhando. E, assim, essa questão da territorialidade do que você está trazendo, né? Eu moro no Cascatinha, eu moro na rua da onde ela tinha a creche, né? E eu fiz evangelização quando criança lá, né? E eu via já a Nicinha também com essa coisa toda do que você está trazendo aí, dessa junção da educação e com a arte, o tanto que isso é potente, né? Que eu lembro
dela contar uma história na aula, né, de um menino que era muito terrível, que toda hora todo mundo falava, esse menino é muito terrível, esse menino é muito terrível, toda hora. E aí, um dia esse menino sumiu, e eles foram achar ele estava debaixo de uma mesa lá, escondido, porque, assim, de tanto povo falando que ele era terrível, ele entendeu que ele tinha que ser terrível todo o tempo. Então, ela começa a observar isso e trabalhar isso com essas crianças. Então, você vai ser outra coisa, né? E é muito o que o teatro faz com a gente, né? Então, que bom que... Agradeço, Gisele, por esse momento de trazer Luciana aqui e que venha outras vezes. Você é uma figura importante para a história da nossa cidade e poder ter esse reconhecimento, né, agora também, né, com esse ápice aí do cinema, né? Então, espero que seja a primeira de muitas, né? De até tinha conversado sobre. Trabalhos meus aqui. São trabalhos, às vezes, sem uma produção muito simples, porque são meus monólogos de poesia. Mayakovsky, Bernardo Soares, eu tenho pérolas para mostrar. Já fica o convite para você fazer isso no Flippost o ano que vem, que vai ser literatura e artes plásticas, artes visuais, artes, no modo geral, que vai ser o tema do Flippost 2027. O que vocês acham, pessoal? Ele viu com o trabalho dele, o monólogo dele? Já está o convite. Muito obrigado. Aqui, eu venho, hein? Já está fechado. Está fechado, já está fechado, né, Nando? Muito bom, já. E até em outros momentos também. E eu queria saber também, aproveitando você aqui, você está falando dessa sua trajetória, né, entender em que momento depois, assim, a sua saída para cá, o seu estudo no ECA, no EAD, né, da USP, enfim, dessa sua trajetória com as artes aí, né, porque a gente vê agora reconhecido no cinema, né, mas tem essa linha, essa trajetória com teatro, assim. E aí, enfim. Eu sei que a conversa aqui vai ser curta, mas eu quero muito escutar sobre tudo. Teatro é meu reino. Ali eu faço as minhas escolhas, escolho os meus pares. A cada espetáculo que eu vou fazer, ou eu vou produzir, ou eu vou atuar, eu fico sabendo se que a equipe que está comigo, a equipe que eu quero fazer, que está comigo, que eu quero fazer alguma coisa com elas. Se for, eu aposto tudo. Eu dou mesmo todo o meu potencial de atenção, de criação e de alegria para contaminar todo mundo que está ali para fazer aquela peça, entende? Porque é o seguinte, velho, não adianta ter um ou dois que eu falo, opa, mas isso eu não gosto de você. Eu não gosto de você, por quê? Não fez nada. Eu não gosto da sua ética profissional, que eu conheço. Então, assim, gente, a ética define a estética. Isso é lei. Então, se eu não gosto, eu não faço, eu saio do trabalho. Porque, para mim, é isso, tem que fazer entre os nossos. Dar a mensagem, todo mundo tem que estar de acordo com a mensagem, o recado da peça. A peça tem vários recados, não tem só uma. Então, tem que estar todo mundo afinado com isso. Então, eu não faço. Então, quando eu passei a me dedicar, influenciado por eles, pela Nicinha e tudo, influenciado é o seguinte, meus pares sempre na vida do teatro. Não faço, às vezes estou precisando até trabalhar. Pinto 2, 3 peças, falo, essa peça é interessante. Quem está, pá, não sou chato, nojento, não, gente. É o seguinte, de eu perceber quem vai ser, quem vai conviver comigo até 1 ano, porque às vezes tem espetáculo que demora 4 meses ensaiando, depois fica mais 6 meses em cartaz. Eu faço espetáculos que ficam, graças à minha equipe, que é incrível, eu faço espetáculos que ficam 2 anos em cartaz. Entendeu? É difícil. Não é que fica 2 anos em cartaz, porque, não, 2 anos porque a gente nasceu bem feito e a gente não abre mão da primeira educação dele. Para mostrá-lo, sabe? Não, a gente não abre mão, não desiste rápido. Então, independente disso, de teus pares, eu sigo na minha intuição certeira. Agora, cinema, vira essa página teatro. Cinema, gente, cinema a gente ganha por diária. A diária do cinema não é pequena. Poderia ser melhor, mas não é pequena. Então é o seguinte, quer fazer ali um advogado que vai ali tirar não sei quem da cadeia, tirar a Bruna surfistinha do puteiro? Quero. São 2 diárias? São 2 diárias. Então, tá bom, faço. Quer fazer ali na novela um cara que tenta roubar o dinheiro da Cristiane Torlone, depois ela empurra da escada e você morre? Tá bom. Quanto é? 2 meses de contrato. Opa. Então, assim, eu aprendi que eu tenho que me preservar de alguma maneira, manter o meu sagrado. O meu sagrado é o teatro.
O audiovisual, eu vou fazendo porque eu também tenho que aprender a fazê-lo. E acho que aconteceu uma mostra, finalmente uma mostra que me satisfez muito, que foi mostrar realmente uma mostra do que eu sou capaz no audiovisual. E acho que isso foi o personagem Guirotti. O personagem Guirotti eu tenho 4 cenas, na verdade, uma aparição e 4 cenas. 4 cenas de um filme de 2 horas e 40, não é muito. Mas eu falei, poxa, Kleber Mendonça me chamou, cara. Eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que encarar isso com a mesma seriedade de sempre que eu encaro os meus trabalhos. Eu estava sendo até um pouco displicente com trabalhos menores. Aquela ponta ali, displicente. Porque talvez eles tenham jogado fora algumas pequenas oportunidades. Essa eu falei, Luciano, para com isso, cara. Para de achar que o teatro é soberbo, porque aí você fica soberbo e a soberba é um lixo. Então, vamos em frente. E aí eu falei, vou me preparar. Eu vou estudar, vou fazer bem feito. E aí eu tive esse reconhecimento pela primeira vez que eu sou um ator também de cinema. Por incrível que pareça, 44 anos depois do teatro, chega até mim as pessoas dizendo que puta ator de cinema você é. Eu digo, muito obrigado. Muito obrigado, porque não foi fácil chegar aqui, não. E aproveitando, pessoal, o roteiro do filme O Agente Secreto, em literatura, em livro, está aqui ao lado. Quem quiser depois adquirir, o Luciano vai assinar também para vocês, tá? Vocês podem ficar à vontade. Me pediram para que já está autografar. ali. Eu tenho esse roteiro na minha casa. Na minha casa, eu falei até para a Gisele, eu penso em emoldurar, porque ele é um roteiro tão bacana. Tem uns rabiscos do Kleber, sabe aquele roteiro que é precioso? Você vê que o cara trabalhou quase 1 ano nesse roteiro. Por isso que ele assina. Direção e roteiro. Ele não abre mão de botar nenhuma colaboração. E colaborador é normal você ter no filme colaboradores. Mas não tem. Para ele não tem. É esse que pegou o touro à unha. Mas então vale a pena adquirir para quem é amante do cinema, porque é uma recordação. E eu vou dar autógrafo no roteiro do Kleber. Mas o Luciano, você falando dessas foram 4 cenas, né? Mas são 4 cenas tão significativas, né? Porque ele ali dessas cenas que dá o enredo de todo o filme, né? O porquê que ele tem que sair, essa coisa toda. E a gente fica com muito ódio, né? E é tão bom quando um personagem gera um sentimento e tem essa transformação, é porque ele está ali, está vivo no propósito dele, e a gente, nessas pequenas cenas, a gente fica o resto do filme lembrando você. Então, assim, isso é um feito que, para o artista, é algo incrível, né? Tipo, eu estou ali, mas eu apareci aqui, mas eu estou no filme, o filme todo. Que a gente fica esperando o que é que vai acontecer, qual que é esse outro momento, você vai estar sabendo o que é que está acontecendo, vai acontecer uma coisa de terrível com você, a gente quer saber também, porque o seu personagem é muito marcante ali nessa situação, né? E realmente, assim, é um presente, né? Para um ator é um presente. Um presente que já chegou agora. Eu já falei, uma participação desse nível, desse altíssimo nível. Foi depois de 44 anos de teatro. Consagrado no teatro, gente, que modéstia as favas. Vamos ser bem sinceros. O teatro já me reconheceu faz tempo, eu ganhei já todos os prêmios de teatro que existem. Ó, que maravilha. Posso falar isso de boca cheia e agradecer muito em toda a minha humildade, tá, gente? Mas eu recebi todos. Não tenho mais vontade de fazer. Eu não tenho vontade de fazer mais para ganhar outros prêmios. Gente, eu já ganhei todos ali que existem. Uns nem existem mais, claro. Mas eu fico contente, porque assim, não. Então, quando você não tem esse compromisso, porque existe uma coisa na vida do ator, vamos falar um pouco sobre isso, é o ego. O ego não é fácil. O ator se predispõe a ser visto, porque tem uma necessidade de falar o que ele está falando. Ele lutou tanto para falar o que ele está falando, que ele quer ser visto, ele quer comunicar. Então, normalmente, essa comunicação faz com que ele se ponha como centro da atenção. E é aí que mora o perigo. Porque você tem que abraçar o ego para que algo mais alto fale. Está entendendo? Senão fica você querendo dar o seu recado. E aí, isso tem que ser mais suave, mais sensível. Saber que a sua extrema sensibilidade
dá o recado mais suave. Essa sua extrema necessidade de falar, teu ego te atropela. Então, acho que a definição de ego, para mim, como ator, é isso. Sempre vai estar rondando. Eu tenho sempre que trabalhar uma camada muito sensível da minha percepção de mim mesmo, para que eu realmente tenha um saber de me comunicar sem me colocar à frente do recado. Porque todo autor de teatro, os dramaturgos são fantásticos, eles têm um recado sempre, os bons textos, claro, sempre tem um puta recado para dar, entendeu? Social, emocional, gente, todos os aspectos que impactam uma obra de arte. Eles têm, você chega ali, vocês percebem que é o momento de você também falar aquilo. Porque necessidade, estou com necessidade. O encontro da gente com um dramaturgo ou com um escritor é um momento que, quando bate, fala, meu Deus, mas traduziu em palavras a minha angústia. Eu estou precisando fazer alguma coisa que fale isso. Preciso falar isso. Olha que lindo, encontrei as palavras. E aí isso é muito rico. É o momento de você aceitar e tentar fazer. Mas eu quero falar um pouco sobre isso também, um pouquinho mais, tá? Posso falar uma coisa sobre isso? Que eu pensei em falar com vocês sobre isso lá no começo, mas já passou do começo, estamos no meio e vamos em frente. É o seguinte. Quantos artistas temos aqui na plateia? Levante a mão. Fala, eu sou artista. Maravilha, maravilha. Ok? 2, maravilha. Tem ex-artistas, né, Flávio? Foi bailarina. É isso, por que demorou para levantar essa mão? Não levanta não, levanta. Quando eu falo, quem é isso? Maravilha, maravilha. Quantos leitores temos na plateia? Olha. E o que vocês, eu pensei em falar justamente sobre isso, o que vocês acham que vocês são tão diferentes dos artistas? Vocês não são diferentes dos artistas. Eu gosto de pensar que nós temos um ponto em comum, eu como ator e vocês como leitores. Eu também sou leitor, mas vamos falar trabalhar essa comparação. Vocês têm um momento que eu tenho sempre antes de uma criação. Tenho certeza que vocês como leitores também têm. Aquele momento na vida que a gente se depara com um vazio. Você não está entendendo, mas você está perdendo o interesse e ainda ir mais fundo em você mesmo, para entender por que esse vazio. E quando esse vazio se estabelece, e às vezes se estabelece de uma forma caótica, Beckett já dizia, deixe o caos entrar, porque só ele é verdadeiro. Então, diante desse momento que às vezes a gente inclusive encontra até o caos, é o momento que a gente tem que saber deixar ele se instalar e respeitar esse tempo. Você se dá esse tempo. Você não sai correndo para a rede social para se fingir que você está nessa angústia ou nesse vazio. É um grande problema hoje nosso. Nós estamos sofrendo vai disso. Se enganando, né? Lógico, porque no fundo, você, às vezes, nesse momento crucial, você quer likes. E esses likes aí são o quê? São a validação externa, né? Para você. A validação é que as pessoas podem te dar. Você enche, às vezes, o WhatsApp de mensagens, como pedindo, pelo amor de Deus, me deem uma nota, me devolvam alguma coisa, em vez de você não querer a aprovação de ninguém naquele momento, enquanto você não estiver com um profundo contato com esse seu vazio. Então, nesse momento, vocês, leitores, nós, atores, nós, leitores, todos, de repente fazem assim. Nossa, eu quero muito, eu acho que está na hora de eu ler aquela escritora. O livro está parado ali e eu acho que é a hora. Ou então, nossa, eu quero ver, está na hora de eu ler esse poeta. Porque, no fundo, essa capacidade, nesse momento, de você partir para uma literatura, partir para a poesia, partir para a arte, uma exposição, um concerto, que você põe nesse lugar, ao invés de, nesse momento, ir atrás de aceitação no Facebook,
é que se dá a magia que nos une. Porque eu também, quando eu paro, eu acho que meu repertório artístico está meio vazio. Vazio, eu paro, deixo esse vazio. Então, querer palavras para, de uma certa forma, complementar o que eu estou sentindo. Para não explicar, mas ilustrar com palavras ricas o que eu estou sentindo. Vou buscar na literatura. Então, esse ponto é nosso, gente. É um respeito profundo de nós por nós mesmos. Respeitar que, às vezes, dói. Estar vivo dói. Ou então a criação se esgota. Mas aí você para e vai buscar realmente um bom livro para ler. E isso não tem preço. Quem consegue fazer isso está indo muito bem. Quem não consegue, tente, por favor. Esqueçam as redes sociais, esqueçam o celular. Os escritores estão todos aí esperando por vocês, pela busca de vocês ao encontro deles. Isso é uma coisa que eu sinto que nós temos em comum. Então, vocês leitores, são artistas. Já que virou mesa interativa, uma palma para os leitores desse país, inclusive vocês. Luciano, acho que estenderia isso do que você está dizendo da arte como um todo, assim, desses momentos que eu estou me percebendo vivo, né? E eu vou para uma galeria de arte, eu vou assistir um bom filme, tudo. Tem uma outra leitura, porque aquilo reverbera ali, você tem um espelhamento ali, e aí eu vou realmente aprendendo a lidar com o que está me incomodando, né? A gente tem problemas hoje do fracasso, da não aceitação, do cancelamento, e a gente vai se maquiando, né? E as redes sociais, lá você constrói o que você quiser. E a IA agora constrói mais ainda, vai trazendo esse mundo fictício ali e transformando você com o corpo sarado, você num cenário incrível. E a gente vai se afastando disso, né? E eu tenho batido muito na tecla o quanto, primeiro, que a questão da arte como um todo é uma necessidade vital, que ninguém vive sem. E eu dou exemplo isso da pandemia, que foi o que salvou, mais do que a vacina, foi o contato com a arte. Eu ler um bom livro, eu escutar uma boa música, eu ver um bom filme, eu trabalhar artes manuais ou qualquer outra coisa que me faça sentir vivo, presente e transformando essas dores, essas angústias em algo produtivo. Porque esse é o movimento que a arte faz também, eu ressignificar. Tem uma outra artista de Poços, provavelmente você deve conhecer, que é da dança, que é a Ale Calaf, que mora em São Paulo também, da dança flamenca, e ela pega uma história de anos dela, de uma dor dela, e transforma num espetáculo de dança, que também é um espetáculo de teatro para mim, que é a Borboleta e o Cubo de Vidro, e é isso, para ela conseguir pegar aquilo que era tão incomodava para ela e olhar para aquilo de uma maneira suportável. Né? E é incrível esse poder que a arte tem, né? E te ouvir falar isso, assim, nossa, é tão importante para a gente, né? De pessoas que vieram há tanto tempo, né? Esses dias eu assisti um espetáculo também de uma atriz de 60 anos, que há muitos anos faz, assim, era 1h20 dela dando um texto com pouca movimentação, mas era um texto bem dito, assim, que eu ficava assim, gente, porque tudo a gente fica aqui vendo coisa acelerada em 2 minutos, né? De perceber a real vida, assim, né? A gente está com pressa do quê? Né? Enfim, mas agradeço mais uma vez de ter trago essa sensação, porque às vezes a gente vai ficando assim, gente, será que esse é o caminho mesmo? Né? Não, pressa de aprovação. E o ser livre, gente, somos livres. A gente não precisa da aprovação de ninguém. De ninguém, cara. Vamos ser livres, no sentido de você... Lógico, tem que ligar, inclusive, para ser livre. Às vezes eu tenho acho que foi a Laurie Anderson que falava, tem que ligar uma parabólica detectora de bobagens. Aí você tem aquela... então, assim, você está naquele espírito livre, às vezes você percebe que está vindo ruído. Ruído detecta e isola. Não deixa ninguém vir. E outra coisa, trabalhar essa sensibilidade que é inerente à nossa existência, gente. Nossa existência é isso, é para ser livre, sensível, e não deixar atrapalhar
liga a parabólica mesmo, que eu ainda às vezes eu ligo e às vezes desligo. Esse é o perigo. Deixa ligado sempre, porque aí o amor chega, a gente também não vive sem ele. O amor em todos os sentidos, o amor, o encontro com o outro, o encontro com os outros, o encontro com a plateia, e a liberdade se instala. Maravilhoso, bravo, bravíssimo. Pessoal, alguém gostaria de participar dessa prosa aqui, fazer alguma pergunta para o nosso querido artista, maravilhoso Luciano Pós-Caldense? Alguém gostaria? Tem microfone aí, pessoal? Alguém gostaria de fazer alguma, ou mesmo um depoimento, ou mesmo uma poesia, ou mesmo uma mensagem de amor, de muito tempo? Alguém gostaria? Eu já queria fazer uma pergunta Claro. também, mas assim, a gente voltando bem para esse universo aí, até do filme, né, do Agente Secreto, né, dessa história como um todo, né, que a minha namorada é de Salvador, Bahia, né? Quando a gente foi assistir o filme, ela se identificou com uma série de coisas que as pessoas que eram de pós assistir falavam assim, nossa, que coisa estranha, né? Com as coisas do folclore ligados lá, né? As lendas urbanas das de lendas Recife, urbanas, né? sim, do Recife, e que o Nordeste todo, para eles não era um estranho aquilo, né? E aí o filme já começa dizendo disso, né? Do seu personagem que chega lá e fala assim, essa produção de conhecimento aqui está me incomodando, vocês estão livres demais, assim, para com esse trem aqui. E aí ali mostra esse retrato que foi feito no Brasil, né, de apagamento, né, dessa produção de conhecimento feito lá do Nordeste, que ficou para os sulistas aqui com essa ideia de que lá as pessoas são mais ignorantes, as pessoas não têm tanto acesso às coisas, né? E aí como que foi isso, assim, para retratar isso no filme, da pesquisa sua também como ator e assim, e desse convívio? Eu acho que a gente focar mais nesse universo aí do Agente Secreto. Sim, foi muito interessante, gente. Eu chego lá, sou recebido por pessoas genuinamente talentosas. São os atores amadores de teatro. O elenco quase todo, ou são de desconhecidos, ou são atores e atrizes de teatro. Ou nem isso, né? Ou Que era o nem caso isso. da dona Tânia, né? É, Não era- que não a era dona Tânia já tinha artista, feito não um era filme nada. com o Kleber, já, então ela já se Já tinha considerava feito? atriz. Não acredito. A Tânia é maravilhosa. Então, ela se considerava atriz. Mas é o seguinte, você tem ali esse encontro, eu chego lá e vejo isso, eu percebo. E é o seguinte, gente, quando eu chego, eu já percebo também que cheguei por último, né? Eu cheguei aos 47 do segundo tempo, tá? Eu não era o ator aprovado. Tá bom para vocês? Não era. Mas, claro que alguma coisa aconteceu. E não foi mandinga minha, porque o que é meu é meu, o que é dos outros é dos outros. Não me meto a besta. Então, não era. Ninguém me falou nada, mas quando eu cheguei, fui recebido de braços abertos por uma equipe, inclusive dos atores, que já estavam, inclusive, vestidos com roupas de figurino para ir para a cena. Eu cheguei na noite anterior, no dia seguinte fizeram a caracterização, aliás, que eu fiquei a cara do meu pai, né, Miriam? Nossa Senhora, o velho Lula. O apelido do meu pai era Lula, velho Lula. O Lula, a cara do Lula, mas a cara. E aí fizeram a caracterização, me vesti e já fui estudando. Eles mandaram para mim a cena que ia gravar. E era aquela cena da reunião. Então, quando eu chego, e aí eu falei, tem alguma coisa estranha aqui, estou sendo tão bem recebido. Eu falei, caramba, que bom. Luciano, relaxa e tal. Só na hora que eu estava fazendo uma prova de roupa, é que eu ouvi a Rita Azevedo, a figurinista, dizendo assim, você não tem uma camisa do outro que serve nele. Eu falei, quê? Tinha outro? Até ontem? Tinha outro até ontem. Ninguém tocou no assunto, eu não sei o que aconteceu, gente, não perguntei. Kleber é muito elegante, também não tem que dar satisfação para mim, eu tenho que ir lá fazer meu trabalho. E eu também não fiquei pensando, o que aconteceu? Depois eu soube até o que aconteceu, quem é a pessoa, mas é uma pessoa muito talentosa. Alguma coisa aconteceu, mas é muito talentosa, não foi por falta de talento, não. É um grande ator de São Paulo. Então eu fui feito, então é o seguinte, então eu chego lá, eu percebo que eu cheguei com a minha cena decorada. E eles foram extremamente gentis. Eles já estavam há 15 dias ensaiando o filme. Teve ensaio. Leonardo Laca, um grande preparador de elenco, preparou o elenco durante uns 15 dias. E eu cheguei
para filmar no dia seguinte. Cheguei às 1h30 da manhã, 4h30 me pegaram no hotel, 8h30 eu estava no set. Então, isso fez com que eu sentisse a hospitalidade de todos. Eu acho que isso faz parte de ser justamente aquele povo do Nordeste, que eu admiro demais. Porque eu estava ali cheio de cearenses, potiguars, pernambucanos, Kleber, a equipe do Kleber toda de Pernambuco, fotógrafo, figurinista, diretor de arte, direção de arte, gente, aquela década de 70, então é um escândalo no filme, não está? É um escândalo aquilo, uma coisa. Então, eu percebi que estavam precisando de mim, não é muita pretensão achar que eu cheguei e todo mundo foi muito simpático e estavam precisando de mim. Menos. Você teve a sorte de chegar e ainda ser recebido assim. Então, acho que tem a ver muito com essa relação porque ele resgata uma série de personagens que vão ter voz no mundo, porque nós concorremos ao melhor elenco no Oscar, gente. Não é qualquer coisa. Ganhamos, mas não é qualquer coisa. Aliás, depois não vou comentar sobre isso. Aí, então, rolou isso. Então, tem muito a ver, isso sim, com esse povo maravilhoso, que foi resgatado. Então, estavam todos se sentindo amados, porque estavam convocados para estar num filme. Aí chegou o ator de São Paulo. Tá certo que eu chegou com cara de Guirotti e tinha que fazer aquela coisa, aquele papel de antipático, né? Guirotti, nas redes sociais, as pessoas falam assim, Guirotti, Quirolli é da mesma família, né? Não vale nada. Esse foi um. Outros assim, se eu tivesse um martelo, se eu te encontrar na rua, eu te arrebento. Eu sei que tem uma brincadeira nisso, mas também, às vezes, não tem, né? Porque rede social é terra de ninguém. Eu não vou falar, alguém, tem um cara querendo me arrebentar quando for Recife, eu vou fazer isso. Eu posso falar uma coisa, gente? Nós estamos falando de arte e essa riqueza. Eu acho que eu não queria contaminar com... Nem vou contaminar, mas vou falar. Ai, meu Deus. É o seguinte, gente, precisamos prestigiar o cinema nacional. Não podemos esperar filmes serem premiados em Cannes, premiados em Berlim, indicados ao Oscar, mas não podemos. A gente precisa de uma política pública para formar público para ver filme brasileiro. Sabem quantos filmes foram rodados em 2025? Junto com O Agente Secreto, junto com Manas, que é um filmaço, junto com O Último Azul, que é outro filmaço. Que teve algum reconhecimento internacional? Uns 5. Mas sabe quantos filmes a gente produziu? Sabem? Alguém? 209 filmes. Desses 209 filmes, 100, um pouquinho mais de 100, tiveram, depois que saíram de cartaz, uma média de 3 semanas e com uma média de público de 700 pessoas. E são filmes bons. Os 100 são bons? Não sei, não vi. Mas filmes que entraram em cartaz e não conseguiram público. Gente, 700 pessoas dá 70 pessoas por sessão em 2 semanas. E já era. Em 3 semanas já era. Então, a gente precisa cobrar do próximo governo, que a gente não vai deixar a Barra se instalar novamente. Isso jamais. Então, o nosso próximo projeto de vida do Lula, que também tem que ser nosso, porque é a gente cobrar uma política pública mais eficiente. O cinema, a formação de público do cinema, o cinema está abandonado. O nosso Ministério da Cultura, dessa vez, não conseguiu fazer o que precisava ser feito. Não deu tempo, foi no susto, e foram escolhas. Mas não se esqueça que a gente já teve Gilberto Gil no Ministério da Cultura, entre outros importantes. Então, assim, vamos cobrar uma política pública eficiente, formar público, para nós nos prestigiarmos, para ter pauta em cinema para passar esses filmes brasileiros. Isso tem que ser uma comunhão entre federal, estadual e municipal. Tenho que dar pauta para filmes brasileiros, que não são só os filmes que ganharam prêmios internacionais. Por favor, vamos em frente. Olha, pegando uma carona nisso que você está dizendo, eu acho que não é nem só questão de falta de política pública. Eu vivo a mesma dor na área da literatura. A captação de recursos é uma coisa assim absurda, de difícil, de sofrida, de angustiante, de humilhante. É humilhante. Então, eu não sei se é só isso. Eu acho até que existem algumas políticas públicas e esforços
de pessoas. Nós tivemos aqui o Fabiano Piuba, que é um grande nome dentro do MINC hoje, batalhador demais pelas políticas públicas do Plano Nacional do Livro, Leitura e Literatura. Fez aqui a sua participação, foi muito honroso para nós, para o Flipos, receber um nome como ele. A gente vê que existem esforços, ele mesmo falou aqui com algumas empresas, e, lamentavelmente, o que falta, às vezes, é exatamente ter esse outro lado apoiando a gente, sabe, Lu? Eu acho que a mesma dor que você sente no cinema brasileiro e outros, são as dores que nós sentimos em todas as artes, né? Que existe, de um lado, sim, algum respaldo que nós temos, mas, por outro, essa falta de incentivo, falta de apoio mesmo financeiro, porque se não se faz nada sem dinheiro, né? E as leis de incentivo à cultura, a própria Lei Rouanet, e a lei também de incentivo ao cinema, e tudo, elas estão aí, mas existem empresas que precisam olhar para isso, que precisam apoiar essas iniciativas, né? É uma dor que a gente sente também aqui no nosso Flipos, mas, enfim, não é essa a questão. Mas é isso, eu acho que eu só queria um parênteses. E um apelo ao na público verdade. também para consumir, né? Para Assim, consumir. aqui... Não é só o cinema, é livro mesmo, né, Nando? Sim, sim. A falta de e aí, só leitores que a gente ainda... Às vezes a gente esquece, né? A gente tem o Instituto Moreira Salles aqui, que tem uma programação de cinema gratuito, muitas vezes, que tem comentários e tudo mais, né? O próprio SESC, durante muito tempo, teve o Cine Sesc, né? Incentivando também a mostra de produção independente, né? De filmes menores, né? A gente precisa também... consumir para que também e olha que eu estou no poder público, mas o que chega para a gente, que nos movimenta a desenvolver uma política pública, é também a provocação do próprio público, né? Quanto mais o público demandar, olha, eu preciso ter mais salas de cinema, eu preciso ter mais oportunidades com literatura ou acesso, isso força com que as políticas também desenvolva, né? É uma força dos dois lados. Mas não dá para exigir isso de nós, nesse momento, exatamente agora, de nós. Mas vamos pensar no futuro. São seus filhos, seus netos que têm que receber essa informação de formação, de interesse pelo cinema brasileiro, interesse por arte, gente. Por arte. A gente, às vezes, foi atropelado no meio do caminho. Estamos aí 50, 60, sei lá, 30, mas fomos atropelados. Mas pensem que tem seus filhos, seus netos, que precisam, na base, entenderem a importância da arte. Tá? Eu quero falar uma coisa para vocês, gente, já que nós estamos aqui. Está encerrando? Não? Alguém ia perguntar alguma coisa? Aqui. Boa tarde a todos, meu nome é Matheus. Eu tive o prazer de conhecer o Luciano hoje, saber que ele é daqui de Poços. E a gente, no exterior, sabe que falar que é do Brasil abre certas portas. E eu já vi que a gente, pelo menos aqui dentro do Brasil, falar que é de Poços abre certas portas. Já escutei isso várias vezes, já passei por esses momentos. E eu queria saber se você, na sua trajetória, falar que é de Poços, uma cidade querida, nacionalmente falando, se teve alguma ajuda ou foi bom para você isso? Claro, claro. Recentemente eu não posso falar, mas recentemente eu fechei um contrato com longa-metragem, um novo longa-metragem, que quando eu falei que eu era de Poços e era irmão do Xandó, a pessoa que é uma cineasta que agora ela não é mais, mas era uma grande esportista. Ela falou, Xandó, de Poços de Caldas? Sou lá, somente sou de lá. O olhinho dela brilhou, fechei contrato. Luciano, aqui. Você falou do acolhimento que você teve no Agente Secreto, acredito que seja por merecimento também. Não foi só por conta disso. Obrigado. E fala pra gente um papel que você faria, por exemplo, amanhã, sem piscar, e um que você talvez pensaria algumas vezes antes de aceitar. O papel que eu faria fosse um com que eu estivesse apaixonado por ele. Eu tenho que me apaixonar. Faria um papel por alguém, ou algum personagem, ou por uma ideia que eu estivesse apaixonado. E não faria para algo que eu acho que não condiz com o que eu acredito para a minha trajetória. Então, não tem nomes, tem aqueles que eu me apaixono e faço.
encontro meus pares, a ideia, vá lá e faço. E aqueles que falam, mas isso não me interessa falar. Isso não serve para o meu discurso. Não faço. Oi, tudo bem? Oi. Eu sou a Marília, eu sou jornalista, sou autora e também produzo eventos e hoje tenho uma empresa de tecnologia. E eu tenho 2 comentários para fazer. O primeiro é que o problema das políticas públicas do incentivo veio também com as fake news implantadas pelo desgoverno que antecedeu. Então, é um trabalho que a gente vai precisar fazer para desmentir tudo que foi falado e que ainda é Perfeito. falado. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A gente tem a barreira para se ultrapassar das mentiras, principalmente em relação à Lei Rouanet, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. A gente tem que mostrar as verdades para as empresas, porque elas têm dinheiro, elas têm... Quando elas transportam, né, esse ponto, elas conseguem investir, elas querem investir, mas foi dita muita mentira. Então, a gente precisa mostrar que não existe essas mentiras e que ninguém rouba ninguém, né? Enfim. E o meu segundo ponto é, por incrível que pareça, vou completar 34 anos quarta-feira, dia 6, e eu já passo pelo problema do etarismo. Exato, gente. Para algumas coisas, eu já sou muito velha para tentar coisas novas e para me posicionar de algumas maneiras. E eu queria saber de você, como que foi na sua vida, né? Se você já deixou de ter alguns papéis por ter determinada idade, ou se você já deixou de aceitar alguns papéis por isso. Obrigada. Obrigado a você. Primeiro, eu quero deixar uma coisa meio clara. Assim, a Lei Rouanet... aliás, eu vou falar uma famosa frase que ecoou do Wagner Moura. Vou falar isso para os empresários mesmo, tá? Aqueles que não querem desenvolver seu marketing com Lei Rouanet. Como entender a Lei Rouanet para pessoas que não entenderam a Lei Áurea? Essa frase é maravilhosa. Eu adorei. Então, essa é um ícone. Também adorei. E outra coisa, nós, vou falar de teatro, tá? Não sei como é que funciona com a música, mas nós de teatro não gostamos muito da Lei Rouanet, gente. A Lei Rouanet, a gente está defendendo para poder sair do sufoco de tanto falar que a gente ganha dinheiro com a Rouanet, a gente passou a defender uma lei que não corresponde às nossas expectativas. De jeito nenhum. Porque elas ficam sujeitas, as aprovações delas não é do governo para nós. O governo só aprova a verba que eu posso captar, mas é o departamento de marketing das empresas que fala, isso eu não quero. Esse não, isso não. Esse eu quero, é famosa, né? Então, esse eu quero. Então, a Lei Rouanet tem um grave erro que, para nós, a gente estava querendo derrubar essa lei faz tempo. Só que a gente não pode derrubar a Lei Rouanet agora, dá a impressão que a gente está se juntando às fake news delas. Mas não satisfaz na produção, porque estamos nas mãos dos diretores de marketing das empresas. É eles que decidem quem vai ou não. Então, isso só para a Lei Rouanet para ficar bem claro. Outra coisa, você falou papéis e etarismo? Imagina. Não. Lógico, gente. Eu já li me levando. Não no teatro, né? Porque no teatro, quem me chama sabe a idade que eu tenho e por que me quer. E as peças que eu vou fazer. Se por acaso eu tiver que fazer um personagem que é mais novo ou mais velho, eu arrisco. Eu trago a jovialidade que eu tenho para o palco. E vamos em frente. E se é mais velho, também arrisco a tentar entender que personagem é aquele que tem 20 anos, 30 anos mais velhos. Ou então mais jovem. Eu não vou fazer papelzinho de Romeu, da Julieta. Mas que pode também. Posso também, se eu quiser uma versão minha, com os meus pares. Vamos fazer uma versão Romeu e Julieta comigo? Nossa, comigo como incrível. Romeu. Comigo como Romeu. E Ana Beatriz Nogueira como Julieta, que eu amo. E podia ser o contrário, os pais ser os filhos que ficam ali querendo. Olha, pai, você não vai fazer. Bom, isso aí, garoto. Então é o seguinte, teatro não. Agora, na televisão e no cinema, claro que eu já vi, quando assim, fui chamado para algum teste,
Aí falou, olha, está entre você e fulano. Aí eu, deixa eu ver quem é fulano. Fulano está mais bem apessoado, está mais jovem. Entendeu? Está mais fortão, mais jovem. Deixa então para ele. Ele foi aprovado, deixa para ele, merecimento dele, deixa. Mas eu percebo, ou mais forte, ou mais fortão, ou mais jovem, ou então a pessoa tem uma persona meio parecida com o papel. Sabe quando chama um ator que tem ele na frente das suas personagens? Você vai ver, ele faz muito bem isso. Neila Torraca era um. Neila Torraca era um. Que vinha à frente, vinha ele. Vinha o jeito dele fazer. Aliás, eu quero me chamar de Neila Torraca aqui. Né? Falta de noção, né, gente? Falta de noção total. Uma que eu não pareço muito Neila Torraca. Ele é sempre mais feio do que eu. E outra, e mais velho. Já está morto. Quer dizer, a pessoa não tem noção. Que o cara já morreu. Quer dizer, mas é isso que acontece com a profissão da gente. Né? Piada, né? Piada. Mas então é isso, sim, claro. Na audiovisual e televisão, principalmente, muito. A sorte que as minisséries, por exemplo, agora que eu estou fazendo, já sabem, por exemplo, já me pegam... Agora eu estou fazendo uma recentemente, que logo vem ao ar, que eu faço um senador da República mau caráter. Claro, mau caráter por quê? Eu sou tão bonzinho. Entendeu? Mas tá negócio. Pegou, agora vou pegar um atrás do outro. Mau caráter atrás de mau caráter. E vamos em frente, ganhar um dinheiro. Finalmente, porque cinema dá mais dinheiro do que teatro. Tem mais alguém, gente? Caminhando aí para o final. Boa tarde, meu nome é Silvia. Aproveitando esse gancho de etarismo, assim, minha pergunta tem um pouco a ver com isso. Eu tenho 42 anos e resolvi estudar teatro agora, que é um sonho já de infância, mas que, por circunstâncias da vida, eu não consegui, desde pequena, estudar, mas é algo que eu tenho, um sonho que eu tenho. E eu gostaria de saber o que você tem para falar, assim, para quem está... Uma pessoa como eu, que depois dos 40, vó já, mãe, avó. O que você tem para falar para mim, para eu seguir nesse sonho, nessa carreira, assim? Olha, você faz algum curso aqui da cidade de teatro, bom? Fala para mim aí o nome, por favor. São João da Boa Vista, no Senac de São João da Boa Vista. Está gostoso lá? Está aprendendo? Maravilhoso. No curso técnico? Não, eu estou fazendo a oficina, o técnico eu não consegui. Pretendo fazer mais para frente. Curso livre. Curso livre. Com a Marli. Com a Marli. E é muito bom, eu me sinto uma criança realizada, realizando meu sonho quando eu estou na aula, na oficina. Que maravilha, você está feliz. Você já começou, mulher. Você já começou a batalhar pela atriz que você quer ser. É isso, não tem mais nada para te falar. Começa por aí. Eu encontro no curso, o que eu falei já, os seus pares. Tem algum ator, alguma atriz que você gosta do jeito dela, vocês têm um gosto estético próximo? Fica amigos, começa também a encontrar fora do Senac alguém que você vai ler poesia junto, falar sobre os seus autores prediletos juntos. Não caminhe sozinha. Ache pelo caminho seus pares. E você já começou. Parabéns. Parabéns. Aí a última pergunta, então, pessoal, para a gente ir ali para os autógrafos. Oi, boa tarde. Oi. Luciano, muito obrigado pela apresentação, fantástica. Eu chamo Rodrigo e eu gostaria de saber um pouquinho como que foi seu processo de desenvolvimento, de pensar o personagem, né, pro agente secreto, porque é um personagem que eu, sendo bem honesto, eu detestei ele. Eu detestei. E a gente vê quando o ator é bom, quando você olha para aquele personagem e fala, puta que cara filha, né? Com todo o perdão da palavra. Mas eu queria saber um pouco nessa questão se ambienta nos anos 70 e como a sua vivência fez parte para a formação desse cara, né, que o Porta dos Fundos chama de sudestino, né, em relação a esse preconceito com o Nordeste. Eu queria saber um pouquinho disso. Muito obrigado. Aliás, não pede perdão pela palavra que você não falou. Aí não tem sentido. Quando tiver falar, fala, depois pede perdão. É o seguinte, gente, eu tive na família, hoje, né, lembrando, passando, na minha cabeça, as coisas que eu vi, que eu ouvia. A família era classe média. Classe média, média. Mas já tinha o hábito de ter empregados. Então, eu percebi várias vezes que as minhas empregadas foram todas pretas. Começa por aí. Então, ninguém falava sobre isso.
Mas eu era uma criança que tinha sempre uma funcionária preta para servir, para limpar o banheiro, para recolher minhas roupas jogadas no chão. Isso com autorização dos meus pais. Tira preto, vamos falar o seguinte, vamos falar de uma outra coisa. Meu pai nunca gostou muito de nordestino, vou ser muito sincero. Minha mãe não, porque minha mãe, de uma certa forma, nunca tocou nesse assunto. Mas eu vi meu pai à mesa, às vezes falando de alguma coisa. Baiano, sei que lá, baiano é preguiçoso. Eu ouvi. Não lembro nem que situação era. Meu avô, que era gerente aqui do cassino, aqui do Palace Hotel, que só frequentava o pessoal que vinha gastar, né? Muito paulista rico, vinha aqui gastar dinheiro, né? Ele também tinha uma coisa de querer conviver com um nível social que ele não pertencia. Então, talvez, às vezes, apontava algumas fisgadas de comentários, não me lembro exatos, mas eu lembrava que a mesa, às vezes, tinha sempre uma coisa de quem é nordestino, ou é baiano, para mim já era baiano, tudo era baiano, né? Baiano. Ou então era preto, gays. Não é fácil, assim. Hoje eu percebo, falei, vocês são danados, hein? Eu fui lá agora, por isso que eu fui lá, inclusive agora, já que agora eu sei de tudo, eu fui lá no cemitério e falei assim, eu perdoo vocês, tá bom? E vocês me perdoam também, tá? Agora eu sigo o meu caminho. Muito obrigado por tudo, obrigado pela vida. Mas tem uma coisa... E aí eu fiquei pensando, não foi difícil cutucar em mim uma lembrança disso. Mas eu não compactuo com isso. Então eu falei assim, seja humano e humilde o suficiente para construir alguém que é terrivelmente preconceituoso, prepotente, que defende a hegemonia Rio-São Paulo. Seja humilde, faça realmente acontecer. Mas, porque se eu compactuasse, talvez tivesse sido mais fácil. Mas como eu não compactuo, teve que ter construção. Uma fala mansa. Lembra da fala mansa do Guirotti? É terrível aquilo. Uma fala mansa para falar, você não vale nada. Me dá um sorrisinho. Isso, então, é construção. Isso é trabalho de ator. Então, esse foi o meu processo. Lembrar, de uma certa forma, que existe um registro, mas depois perceber que eu não compactuo com ele, então constrói a personagem, faz ela existir. E aí eu fui fundo, velho. E acho que deu certo. Foi gol. Não foi gol? Maravilhoso. Nossa, que delícia. Ficaria horas aqui com esse maravilhoso Luciano. Quero agradecer muitíssimo a sua presença. Estou tão honrada, cara. Você nem imagina. Cara, posso falar uma coisa para você? Eu quero que, na frente de todo mundo, que você levante, eu quero te dar um abraço. Parabéns pela Flipos. Até o ano que vem, com o seu monólogo aqui, com certeza, já é um compromisso, né, Nando? Já estamos assumindo esse compromisso. Às vezes eu venho até antes, hein? Com certeza. Vamos. Pois é. E aí, pessoal, vamos ali assinar os livros. E eu quero dizer que com essa mesa maravilhosa, com a sua presença aqui em Poços de Caldas, tão luminosa, trazendo essas lembranças gostosas da nossa vida, da nossa infância, da nossa juventude, com seus amigos aqui, com todos nós nos despedimos desse palco sulfurosa do Flipos 2026, a última atividade dessa programação intensíssima ao longo desses 9 dias, que a gente suou, né, pessoal? Eu estou vendo aqui várias carinhas que ficaram aqui, acho que... Parabéns, equipe. Acho que dormiram aqui. Para além da nossa equipe. E, especialmente, quero destacar a Elaine, que 9 dias nesse palco aqui, carregando esse palco, com os outros colaboradores também, pessoal. Então, a gente se despede com muita honra, com muita alegria, muita gratidão, muito amor, né, desse Flipos 2026, desse palco Sulfurosa, dizer que para o ano que vem muita coisa boa vai acontecer aqui. Quero agradecer a presença da nossa querida escritora sulfurosa, homenageada, a professora Tita,
Meu coração para a senhora, professora Tita, maravilhosa. Querida, 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 uma honra. Coisa linda. Gratidão por todos vocês, nosso querido secretário de Cultura. Estejamos juntos aí para o ano que vem. E vamos em frente, pessoal. 27 está pertinho, é logo ali, né? Muito obrigada. E nós temos a última mesa da programação, efetivamente a última mesa, é a mesa sobre a língua portuguesa, que a gente encerra sempre, todo ano, com a homenagem à língua portuguesa, que é a nossa língua, é a nossa pátria-mãe, que é a nossa língua, que é o idioma que nos une, que nos faz pensar, refletir, ler, que é todo esse vocabulário maravilhoso que o nosso idioma nos dá, que é a homenagem à língua portuguesa, que vai acontecer lá às 15h30, ali no palco Coreto Cultural. Todos convidados também para estar lá, para a gente encerrar com chave de ouro também o Coreto Cultural, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E os livros estão aqui. Obrigada, Nando.